Então, pastor, eu tava meditando sobre uma palavra, Hum, né? A palavra de Deus aqui em Atos 20, verso 9 e 12, fala sobre um jovem que estava sentado numa janela enquanto o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra, né? hum, E a gente observou que esse jovem adormeceu na janela, sabe? E eu estava meditando sobre essa palavra, sobre adormecer, né? Quando um homem, uma mulher, né, um servo de Deus, espiritualmente começa a adormecer. Por que que adormece? Por que que aquele jovem adormeceu? Porque no, no meu meditar eu percebi que ele estava sentado muito tempo. Estava sentado muito tempo. E nós que somos obreiros, que estamos na obra do Senhor, né, se a gente ficar muito tempo parado, não tem é o bom. perigo, um perigo muito sério de adormecer. O que que você acha, pastor? Duas coisas que a gente vê aí importantes. A primeira, ele estava num lugar que não era apropriado para estar. Uhum. Os outros estavam ouvindo a palavra sentados em um qualquer outro lugar e atentos à palavra. E Atenta à palavra. o lugar onde ele estava Sim, foi um lugar que ele adormeceu. Primeiro, por que que ele adormeceu? É porque ele não estava atento àquilo que estava sendo falado, anunciado, pregado. é, Então, como ele estava em cima de uma janela, ali assim, ele estava longe, né, sim. daquela comunhão que existe, daquele aconchego, Estava separado dos outros. separado. Estava E separado como a pregação levou algum tempo, ele muito tempo adormece e ele cai. e ele cai. Então, o perigo som que nós vimos na passagem é o primeiro. Ele está longe, Sim, ele ouve a palavra, mas a palavra não faz nada nele. não faz nada dele. Ele acaba por adormecer. Quando adormece, ele cai. Ele cai. Então, o perigo é estar longe, Sim, se deixar de um ser, a queda é fatal. a queda é E fatal. levou ele à morte. E levou à morte, né? Aí nós encontramos depois o quê? Nós encontramos que... O servo do Senhor ir até ele e fazer com que ele ressuscite. Então, ressuscitasse. a palavra tem o poder de ressuscitar. Exatamente. Mas agora, observando a palavra, né? E eu estava vendo essa palavra e meditei bastante tempo nela. E esse jovem, ele adormeceu. Isso para nós, na nossa atualidade, pastor, na nossa atualidade como homem de Deus, né, servo do Senhor, isso está nos ensinando na prática o que, pastor? Assim, dentro dessa palavra, o que está acontecendo na nossa atualidade como servo de Deus, como uma serva do Senhor? O que está fazendo com que essa pessoa adormeça espiritualmente? Porque ele não está ouvindo a palavra, não está atento à palavra, ou porque ele está cansado espiritualmente a, a chegar a ponto de adormecer. Eu estou falando sobre isso porque uma pessoa cansada, ele senta num lugar, se ninguém está ali conversando com essa pessoa, ele adormece, não é? Adormece. Mas ele estava ouvindo a palavra e mesmo assim adormeceu. Será que ele estava muito cansado, vamos dizer assim, para ele adormecer, ou porque ele realmente não estava atento à palavra que está sendo ministrada no altar? Está havendo aqui vamos dizer assim, uma distração do sono ou alguma coisa está acontecendo aqui. Eu queria que o pastor tentasse me explicar melhor ali, pastor. Duas coisas podem acontecer. Hum. Podia estar num cansaço, e esse cansaço, ouvindo a palavra, o levasse a adormecer, ou ele estava sem cansaço, mas não estava dando ouvidos àquilo que estava sendo anunciado. Sim. Muitas vezes a gente tem essa experiência, nos cultos a gente vai, mesmo cansaço, a gente chega cansado, mas quando começa a ouvir a palavra de Deus, Vai em despertar. nós vai revigorando. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus, vai nos revigorando e vai tirando, né? Quantas vezes a gente chega cansado, estou tão cansado, e chega no culto, Deus renova e sai como nada tivesse de cansaço. Então, esse cansaço, então, é mesmo espiritual, porque a palavra entra dentro da pessoa, não é? E vem
vem trazer uma nova força, uma nova vida. Ela pra pessoa. renova nossas forças. O adormecer é o que está acontecendo hoje, atualmente, em todos os lugares. Estão ouvindo a palavra, mas ela está fazendo comichão nos ouvidos. Sim. E as pessoas estão adormecendo espiritualmente. Adormecendo espiritualmente. E o que acontece? Por o adormecer espiritualmente, é que vem o afastamento da palavra. Né? A apostasia, a negar a fé. Sim. Então as pessoas podem ouvir hoje, muitas podem ouvir a palavra, mas essa palavra não está fazendo nada em suas vidas. Não está fazendo nada. E ali o que aconteceu? A palavra estava sendo pregada, ele adormece e morre. E depois essa palavra estava sendo anunciada pelo homem de Deus, ele foi lá, o que fez? Orou e ele ressuscitou. Ressuscita. Certo. Então, o adormecer, hoje nós vimos isso muito adormecer. O adversário sabe que se ele roubar a palavra do coração, nós seremos alvos fáceis para ele. Então, agora sim, pastor, essa palavra roubada, não é? A queda é o pecado, pastor? Essa queda pode levar ao pecado, porque a morte, né? Ele morreu, né? Ele chegou a morrer. Ele morreu, mas a palavra ressuscitou, o homem de Deus ressuscitou. Talvez a queda para nós espiritualmente pode ser o pecado, né, pastor? Que a pessoa não ouve a palavra e chega a cair e chega a morrer espiritualmente falando, né? Ou não? Sim, a pessoa que não ouve a palavra, ou que ouve a palavra e não guarda ela, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Exatamente. Ora, se eu ouço a palavra e não a guardo, eu estou me afastando sem dar conta. Sem dar conta. E esse afastamento leva uma queda que pode haver, que eu morra. Exatamente. Ele, por aquilo que nós vemos, o que acontece? A pessoa não deu ouvidos, adormeceu. Alguns dizem porque a mensagem foi longa. E por que ele adormeceu e os outros não? Exatamente, sou ele. É porque, então, existe alguma coisa que estava na vida dele que não estava dando atenção. É a mesma coisa que a palavra, quando é lançada, ela é lançada com um propósito. Com um propósito. A Bíblia diz que ela não volta vazia para Deus. De jeito nenhum. Então, o que acontece? Quando Deus entrega a palavra ao seu servo para anunciar a palavra, essa palavra ela tem direções diferentes. Ela pode ter direção, para mim, de uma forma, pode ser de outra, mas para quem está ouvindo de outra, já outra. Então, ela se ramifica em várias variações. O que acontece? A tua palavra, ela varia? Não, ela é só uma. Só que ela me atinge naquilo que eu preciso ser tratado e atinge outro na necessidade de ser tratado. Então, é como a água, né? Quando se bebe a água, ela vai ao corpo do ser humano e a água vai... Sim, como fosse, entra nas ramificações. Exatamente. E é isso que a palavra de Deus faz. Vai para o músculo, vai para o sangue, vai para todas... E a palavra faz isso. Faz. A palavra de Deus, ela nos torna a dar vida naquele que está morto. Então, exatamente. Ali. O que Jesus falou para a samaritana. Exatamente. A água... Se eu der a água, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, beber essa água. E a gente bebe água todos os dias e continuamos com sede, mas quando é a palavra de Deus, nunca mais temos sede. Ela nos sacia. Então, hoje o perigo, pastor Pedro, é as pessoas ouvirem a palavra, se alegrarem momentaneamente e depois a vida continua como nada tivesse acontecido. Como nada tivesse acontecido. Aí me lembra aquela parábola do semeador. Do semeador, sim. Um que sai semeando, o semeador que sai semeando, uma cai à beira do caminho, outro no meio das pedras, outro no meio dos espinhos e outro que caiu em boa terra. Exatamente. E aí depois pede Jesus, nos explica o que parábola é essa. Que parábola então Jesus começa a dizer, né? É aquela que à beira do caminho, né? É aquela que o coração recebe com agrado, mas o diabo vem e rouba. Vem e rouba. Né? E isso acontece, pode acontecer com muitos na igreja estão adorando, glorificando, a palavra está fazendo algo na vida deles, mas o diabo vem e rouba. A incredulidade entra no coração e a pessoa crê mais no incrédulo no poder da palavra, no poder da palavra de Deus. Sim. E Deuteronômio, né, fala que há poder nas nossas palavras. Nós não temos noção do poder que a nossa palavra tem. Sim. Então Jesus disse, o que é à beira do caminho, o diabo vem e rouba. Sim. E o que cai no meio dos pedregais é aquela palavra que até tenta brotar. Sim, mas está tão apertado, né? Está tão apertado que não consegue brotar. Não consegue brotar. Exatamente. E vai para o meio dos espinhos. É aquela palavra que é brotar, mas
preocupações da vida, A as dificuldades, preocupação, as lutas. exatamente, o que é que não deixam brotar? E é que cai em boa terra, Aí sim. é aquela que brota. Aí sim. Então, o que faz eu brotar, o que faz qualquer um brotar, é o preparo da terra para brotar. E esse preparo, né? Vamos dizer assim, o preparo do ser humano assim, ele prepara o coração para Deus, para ouvir essa palavra. Porque o que está acontecendo, né? A gente tem visto isso, o exemplo desse jovem. Ele estava com o coração preparado para ouvir a palavra, ele não estava. Tanto que ele adormeceu. Tanto que ele adormeceu. E esse trabalhar para que, quando nós vamos ao culto para ouvir a palavra do Senhor, esse preparo, não é? Como é que nós preparamos, pastor? No nosso coração para ouvir. Pastor, só existe uma forma do nosso coração estar preparado. Ezequiel, ele vai dizendo que Deus espargirá água pura sobre nós, né? Nos purificará, tirará o nosso coração de pedra, colocará um coração de carne, e dentro desse coração colocará o Espírito. Então, só podemos entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus quando o nosso coração, a nossa terra, ela for mudada. E como é que eu posso mudar, ou como é que é mudada a minha terra? Ela é mudada pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que eu seja mudado, seja transformado. Então, o poder da palavra é que faz mudar em nossas vidas e nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Enquanto isso não acontecer, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. É preparar o coração. Tanto é que Jesus disse a Nicodemos, que era Nicodemos. Sim. Era um homem que conhecia a lei. Conhecia toda a lei. Era um homem que conhecia todas as coisas. E não sabia E Jesus disse, necessário que é nascer de novo. Então, para entendermos as coisas de Deus e para vivermos as coisas de Deus, só após o novo nascimento. Temos que nascer de novo, né? Pronto. E Deus nos dá a oportunidade de nascer. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Nascer de novo, preparar o coração para que essa palavra entre dentro de nós, como o pastor Paulo está nos explicando aqui sobre isso, é muito importante, né? E olhar para nós, né, pastor? Como está? Se toda a palavra que está sendo ministrada está entrando no meu coração e está fazendo efeito dentro de mim, essa palavra, porque para que ela faça efeito, eu tenho que me alimentar dessa palavra. E para que eu possa me alimentar dessa palavra, eu tenho que entender que não tem aqui desculpa, a palavra foi muito dura, essa palavra não é para mim, é para o meu irmão que não veio, tipo assim, né? Que muitas vezes a gente pensa, essa palavra fulano deveria estar aqui, aquele irmão deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Não, se nós estamos no local da palavra, onde nós estamos sentados para ouvir a palavra. Então, essa palavra é direcionada muito realmente para nós, para sermos tratados, né? O senhor tivesse que falar com alguém que não está, o senhor falaria? Não tem como falar. Bom, né? A palavra quando nós estamos na igreja, sim, e Deus direciona a palavra para a igreja que está presente. Que está presente. Nós é que pensamos que essa palavra seria para fulano. Sim. Nós idealizamos. Não, a palavra é para nós. Aí estamos desviando a palavra de nós. E a palavra, não existe palavra dura, né? Sim. Os discípulos lá, né? Dura esse discurso. Dura esse discurso. E quem não suportou, sim, o discurso foi embora. Foram embora. Mas Jesus disse, não quereis ir vós após eles? Qual foi a resposta? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Sim. Então, eu acredito que não existe palavra dura. Sim. Existe palavra de conserto. Ora, se ela está sendo dura para mim, é porque ela me quer consertar em alguma coisa. Né? E essa palavra de conserto, essa palavra de reconciliação, essa palavra é que vai fazer com que nós realmente venha viver essa nova criatura, né, pastor? Só viveremos, a Bíblia diz que só viveremos os planos de Deus após um novo nascimento. Então é isso mesmo. Deus tem planos para nós. Agora, Deus nos chama. E como é que Deus nos chama? Deus nos chama através da sua palavra. É a palavra que vai nos despertar em nós aquilo que Deus já colocou em nós para fazer. Quando nós nascemos, pastor Pedro, eu acredito que cada um já nasce com uma obra determinada por Deus. Amém. E o que acontece? É a palavra que vai despertar em nós. A Bíblia diz que para nós orarmos e que desperta em nós o dom de Deus. Então Deus já nos deu, o chamado nosso já está
dentro de nós, Deus faz despertar em nós pelo poder da palavra. O poder É a da palavra que nos palavra. aperfeiçoa, é a palavra que nos aproxima de Deus, e é por meio da palavra que nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. É a palavra, ouvir a palavra, não adormecer. Né? Não, adormecer não. E hoje o que é que o dia faz? Quer adormecer. Que adormecer as Estou pessoas. farto de ouvir essa palavra. Sim, exatamente. Mas se o senhor lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como Davi falou, o senhor lê hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus fala de uma forma. de uma forma. Mas se amanhã o senhor for ler o mesmo versículo, o Senhor é o meu pastor, Deus vai falar de outra forma no De mesmo outra versículo. forma, Então essa palavra, ela não cansa, ela vivifica. Ela é viva, né? A palavra viva. Ela nos incendeia. Agora, o problema, pastor Pedro, sabe qual é o problema? Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, o que faz que o fogo não se apague? A Bíblia diz que o sacerdote vinha todos os dias, todas as manhãs, e colocava lenha no altar para manter o altar aceso. Ora, para que a nossa vida esteja acesa, nós precisamos cuidar do nosso altar. Esse altar que precisa de lenha. O que é lenha? Para alimentar, manter o altar aceso. É a nossa comunhão com Deus, a nossa oração, a leitura da palavra, a nossa vida dedicada. Então nós estamos aí o que acontece? É todos os Nós dias. não adormecemos. Não Agora, há quando como. nós não damos crédito, aí nós adormecemos. Aí sim, vem a sonolência, né? E a sonolência enfraquece, vai até o ponto de entrar no sono profundo, né? Exatamente. E isso, E pode levar à morte. aí tá, pode levar uma queda à morte, né? Quer ver? A Bíblia diz de Sansão. É. Sansão era um escolhido de Deus, a Bíblia diz que ele era nazireu e havia um decreto de Deus que não podia acontecer na vida dele. Sim. Não passaria navalha sobre a Não cabeça dele. poderia passar. Então Sansão cresceu, né? E o poder de Deus era com Sansão. Sim. A primeira coisa que Sansão erra, que leva à queda, nós devemos entender que o diabo ele trabalha incansavelmente para nos derrubar. Para nos derrubar. Sim. Ele não nos derruba de uma vez. Vai derrubando de pouquinho. Exatamente. É uma palavrinha, uma O que aconteceu na vida de coisinha. Sansão? Sim. A Bíblia diz que ele não podia se casar com certas mulheres. Sim. O que é que ele faz? Ele vai lá. Ele vai e casa com uma mulher que não devia casar. Exatamente. Abriu a brecha para que o inimigo pudesse entrar. Foi o caminho onde o inimigo Exatamente. usou. Depois ele vai e se encontra com quem? Com Dalila. Sim. E Dalila, E aí? astuta, Aí foi devagarinho. sagaz, Conseguiu assim, convencer. sabia que ela era a isca para Sansão cair. Né? Eu ouvi uma vez um pastor, o pastor, talvez, se não falhar a memória, o pastor Takayama, Sim. e de caso Takayama, que uma vez eu ouvi uma mensagem dele que ele dizia, que fazia assim, que dali dizia, Sansãozinho, me diz onde está a tua força, Tá Sansão. vendo? Devagarinho. E o que Exatamente. acontece? Sansão começou brincando com o pecado. Sim. Aí leva a queda e leva a morte. Leva à morte. O brincar com o pecado, Sansão estava brincando com o pecado. Primeiro, ele não podia estar ali. Segundo, ele começou brincando com Sansão. Dali ele começou perguntando, Sansão, onde está a tua força? Ah, nós fizerem isso, fizerem aquilo, fizerem o outro. A minha força perde. E ela fez. E Sansão viu que aquilo que ele falou para Dalila fez para que ele perdesse a força. Exatamente. Em vez de Sansão ter o discernimento, ele continuou brincando. Continuou brincando. Até que Dalila conseguiu descobrir qual era o segredo É. de Sansão. Ela disse para Dalila, eu sou nazireu de Deus. Se passar navalha na minha cabeça, eu perco a força. Exatamente. O que aconteceu? Gostou? Ele adormeceu E ela foi lá e ela foi lá e cortou o aproveitou. cabelo. Aproveitou. Aí, mais uma vez, adormeceu, né? Exatamente. Mais Ele uma dorme e quando acorda o cabelo estava rapado, ele se levanta para pelejar, mas Já desta estava- vez dessa vez a já- força de Deus não estava na vida de Sansão. Exatamente. Por quê? Aí nos mostra que Deus é conosco até que nós damos permissão a Deus e guardamos as coisas de Deus. Quando ele brincou com o pecado de Deus, revelou o segredo e foi tirado aquilo que Deus dera para que ele nunca fizesse, ele pecou. Ele pecou. E ao pecar, ele perdeu a sua força e nós conhecemos a história. Sim. Ele pediu a Deus, perdoou, tal, pediu perdão a Deus e no final da vida dele matou mais que em toda a sua vida. Sim. Agora, o perigo é esse, pastor Pedro, é as pessoas não darem crédito à pregação. A pregação, exatamente. E esse brincar, né?
a brincar. Não, esse para mim, não, esse aí eu estou fazendo isso, mas isso aqui não vai me fazer mal, só estou experimentando uma vez, só de brincadeira que estou mentindo, ou uma coisa assim, né? Mas Pastor? Umas coisitas assim, mas na brincadeira. na brincadeira, é Na brincando. brincadeira, brincando, depois acaba tendo esse. Aí foi o que o diabo falou com Eva, né? Sim. A Bíblia diz que quando Eva passava e olhava para aquela árvore, os frutos eram agradáveis, Era agradável aos desejáveis, olhos, né? E o que acontece? Ela parou. E o que parou? Quando parou, o diabo começou logo a atacar. E é nesse que quando nós paramos e focamos, o diabo não perde a oportunidade. Sim. Não, é só uma vez. Mas ao fazer uma vez, peca contra Deus e fica nas mãos do maligno. Exatamente. Aí o que acontece? O que foi semeado, o que foi feito, se não for buscado o perdão e a mudança, isso leva à queda. Sim. E, pastor, está falando aqui em parar, né? Ela parou, observou ali a serpente, conversou com ela. Tem certas coisas aqui, não é? Ela parou para observar uma coisa que Deus já tinha proibido, ela já sabia também ali que não poderia, porque conversou. Deu uma parada ali. Se você observar também, Moisés também parou para ver a sarça ardente, né? Então, o que fazer a gente parar? Ou você para ver algo de Deus, ou se você para ver o mundo que está oferecendo. Ali o pecado, não é? Deus estava falando com Moisés ali. E ele parou para ouvir Deus falar, que ele observou a sarça ardente. Ele estava ouvindo Deus. E ela parou para ouvir No inimigo. o inimigo. O inimigo disse assim, olha, Deus falou que não podeis comer da árvore da ciência do bem e do mal, pois ele sabe no dia que vocês comerdes, vocês serão semelhantes a Deus. Sim. Mexeu no ego. Mexeu no ego. Aí o que acontece? Ela, sem saber a responsabilidade, estava tendo, comeu. Mas a Bíblia diz que quando ela comeu, os olhos não se abriram. Mas quando Adão comeu, Quando Adão comeu é que diz aconteceu. que os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Adão podia dizer, não, desse não podia, não se deve comer. Sim. Mas ele comeu. Ele comeu. E foram abertos. Então, no jardim do Éden, na árvore, a serpente estava ali e fez com que o homem fosse ao engano. Né? Sim. No monte onde Deus aparece a Moisés, né, na sarça ardente, quando Moisés olha e diz, a sarça ardente não se consome, Sim. e se aproxima, Deus brada e diz, Moisés, tira tuas sandálias, porque o lugar que tu estás pisado é terra santa. A diferença, o diabo leva ao pecado e Deus leva à santidade. Uhum. Tá ouvindo? Então, a palavra de Deus nos leva à santidade. A palavra E quando nós de somos Deus. ouvidos, E é um propósito, é um né? propósito. Há um propósito. Como é que o senhor sabe o propósito de Deus? O senhor não se aproximar de Deus para saber qual é o seu Exatamente. propósito? Tem que se aproximar de Deus, ouvir a Deus, porque teve que parar, né? Ouvir a Deus. E aquele momento o próprio Deus chamando o homem, chamando Moisés, ele não se achou capacitado nem para fazer o chamado que Deus estava falando com ele, né? Uhum. Mas ele parou para ouvir e conversaram. A diferença é que Deus se apresentou e disse, olha, o lugar que você está pisando é santo. Lá no jardim, a serpente já foi seduzindo já logo, né? Houve aí já uma sedução. Uhum. Com Deus já foi logo ali cuidado, que o lugar que você pisa... é terra santa. Então Deus já dá outra chamada ali, né? De atenção ali, né? E por que é que Deus diz, tira tuas sandálias porque o lugar que tu estás pisando é terra santa? Por que ele disse isso? Tira as sandálias. A sandália para mim... O meu caminhar fora de Deus não agrada a Deus. Uhum. Então, se a terra é santa, tira tuas sandálias. O teu caminhar a partir daqui para frente tem que ser outro. Tá O meu vendo? caminhar sai para fora e agora a partir daqui A é partir de agora é a caminhada comigo, é diferente. Agora, a partir de agora, o meu chamado, te chamei, existe uma missão e tu vais caminhar na minha direção. Sim. Então, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui fala sobre a sonolência, né, e a queda, a morte,
e as paragens, né? A paragem, parar para ouvir o adversário e parar para ouvir Deus. Né? E essa caminhada, a partir de agora, se eu vi o adversário, se eu vi a serpente, certo? Parece que vai ser mais agradável do que ouvir a Deus. Porque Deus vai te confrontar. Vai haver um confronto, porque a gente observou que Moisés foi confrontado ali em termos de que, não, mas eu não posso, não sei, o Senhor está vendo, né, a minha situação, certo? E quando com Deus é assim, parece que nós realmente não temos condições de seguir em frente com o chamado. Mas quando é na parte do nosso adversário, parece que tudo fica bonito, né? Tudo é bom, porque você vai se tornar igual a Deus, a pessoa levanta o ego daquela pessoa, né? E as coisas do inimigo, elas não requerem renúncia nossa. Não quer. Elas nos incentivam. Exatamente. Ele nos incentiva a fazer, enquanto Deus nos chama a renúncia. E Jesus foi bem claro, todo aquele, não diz que todos devem, mas todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. É isso mesmo. Agora, pastor Pedro, olha a dificuldade de Moisés. A gente fala de Moisés, mas olha a dificuldade de Moisés. Por que Moisés saiu do Egito? Porque matou um egípcio. Sim, matou. Ele matou ali. E ele fugiu. Agora, passam 40 anos, Deus aparece a Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma obra para contigo. Agora imagina se somos nós, né? Sabemos que Deus é Deus, e agora Deus aparece para nós, né? E diz, tem uma missão para ti. Oh, glória! Uma missão. Volta lá onde tu mataste um egípcio, que eu tenho uma obra contigo lá. Volta lá. Né, meu Pedro? Aí imagina quando Deus mandou que ele iria voltar, e ele disse que eu não, sou gago. Nossa, pois é. Né? Sou gago, queria enganar Deus que era gago, né? Queria dar uma desculpazinha. Deus mandou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Lugar onde ele matou um egípcio. Sim. Então tinha um confronto, ele tinha que enfrentar Faraó. Tinha que enfrentar o Faraó. Agora, o senhor adormece ou o senhor faz aquilo que Deus mandou fazer? Agora temos que tomar essa decisão, né, pastor? É o que está acontecendo hoje. Obreiros que têm chamado, mas não querem enfrentar o chamado por causa de... E o que acontece? Eu lembro, pastor, antes do senhor falar, eu ouvi uma vez um testemunho de uma senhora, uma jovem, na época, Deus chamou ela para as missões. E ela disse, Deus, eu estou estudando. Quando eu terminar os meus estudos, eu vou para a missão. Sim. E Deus esperou. Ela terminou os seus estudos e fez faculdade. Deus, agora eu estou fazendo faculdade e não posso ir para a missão. E Deus esperou. Né? Ela se formou. Ai, Deus, agora que me formei, eu não posso ir para a missão, porque estou formado, eu tenho que trabalhar. Sim. E Deus esperou. Mas chegou um momento que Deus tirou tudo. Sim. E ela disse, Deus, tudo que eu tinha não tenho mais. E agora, Senhor? Sim. Aí Deus falou, eu te chamei para a missão. E agora o tempo te resta. É a missão que te espera. Então, quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, é o que a gente diz, pode correr e pode fugir. Deus vai te buscar porque Deus existe um propósito. Existe um propósito, né? E a missão está ali, né, pastor? É de fazer realmente para ajudar essa pessoa que caiu da janela, para ajudar aquela pessoa que está morta espiritualmente, para trazer uma palavra de vida para essas pessoas que estão caídos, não é? Nós observamos que esse homem de Deus, que é o apóstolo Paulo, se debruçou sobre esse jovem, né? Houve um debruçar, houve uma entrega ali, houve um socorro ali, não é? E com certeza ali a gente vê que Deus usou este homem para ressuscitar esse jovem. E esse que acabamos de falar, sobre missão. Essa é a nossa missão, não é, pastor? Ressuscitar aquelas pessoas que já ouviram a palavra, não é? Mas estão caídos hoje, mas que Deus vem com uma palavra de ressurreição, uma palavra de vida, não é? E Deus vai usar quem? Deus vai usar
Aqueles que eu tenho chamado para aquele fazer que a tem obra. chamado para fazer a obra. E eu creio, pastor, eu creio no poder da palavra profética. Amém. Eu também creio, pastor. Eu creio no poder da palavra profética. Eu creio no poder da palavra pregada, que é a palavra de Deus, Sim. mas também a palavra profética. Chamará à existência aquilo que ainda não existe. Não existe. Eu creio no poder da palavra. Então, hoje o inimigo quer tirar isso de muitas vidas, de muitos homens de Deus, o poder da palavra profética. Ele está querendo colocar iniquidade, né, no coração. Sim. Isso, não. A Bíblia diz que chama a existência, né? E nós sabemos. E nós vimos em vários lugares da Bíblia homens que anunciaram com a palavra profética e assim aconteceu, né? Exatamente. E esse é o nosso dever, continuar atraindo a presença de Deus com a palavra profética, com a palavra de Deus, para que venha a vida, onde há morte. É verdade. Né, pastor? Então, o que nós queremos deixar com tudo isso é que não se deixe adormecer, não perca a sua direção, o seu foco. A palavra de Deus é quem vivifica, quem nos chama, quem nos transforma, e nós devemos dar lugar em nosso coração à palavra de Deus. Amém. E deixa Deus lhe usar. Pregar a palavra, ministrar a palavra. Não importa que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, esse já não tem mais jeito, esse já não vale a pena perder tempo com essa pessoa, não vale a pena porque já está morta espiritualmente. Muitas vezes nós queremos desistir de pessoas porque humanamente nós observamos que a pessoa não tem mais jeito. Às vezes por causa de uma droga, por causa de uma prostituição, ou até qualquer tipo de vício, não é? E aí a gente quer desistir. Mas vamos fazer como a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo desceu e foi até lá embaixo para que ajudasse esse jovem. Você que está fazendo a obra de Deus, gaste o seu tempo por vidas. É para isso que Deus nos chamou. Não importa onde você esteja, mas desça, vá aonde tem necessidade, para que Deus possa realmente usar a sua vida e o seu ministério alavancar através das palavras proféticas, através da oração, através da intercessão por vidas que estão ali caídas, né, pastor? E essa é a nossa mensagem hoje, nossa né? mensagem. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam, você é um escolhido. Esperamos você para a próxima. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.